Boa tarde a todos e todas. Uma satisfação, uma alegria ter podido contribuir para organizar aqui esse evento, em especial estar moderando esse painel sobre sustentabilidade econômica, modicidade tarifária, que me deixa muito orgulhoso. Recapitulando, ontem a ideia central foi explorar o sucesso da modelagem a partir dos esforços de todos os atores envolvidos em sentarem na mesma mesa, como bem disse o Rafael Rolim na fala dele, convergindo e alinhando interesses, chegando a essas formas de associação entre público e privado. Aqui a tônica é um tanto distinta. A ideia é discutir os parâmetros que vão garantir que esses vínculos tenham sucesso e possam, a partir da sua sustentabilidade econômica e financeira, sobreviver a longo prazo. Isso, para mim, passa por 3 aspectos. O primeiro diz respeito aí à própria modicidade, acessibilidade, que não se esgota para o usuário a partir da tarifa social, mas diz respeito também à prestação regionalizada, aos subsídios cruzados. O segundo aspecto diz respeito aí à alocação de riscos e à governança da gestão desses riscos, com os eventos de compensação e os reequilíbrios em sentido mais amplo, que fatalmente vai atrair e vai aumentar a responsabilidade dos atores responsáveis, como o IRM e principalmente a Genersa, cabendo até mesmo uma reflexão, que possivelmente será feita também aqui, sobre os modelos regulatórios trazidos pelo novo marco de saneamento. E, por fim, a questão da bancabilidade, a garantia de colocar um projeto desses de pé do ponto de vista econômico, principalmente com suporte, com apoio a capital de terceiros. Eu imagino o desafio aqui é pensar nessas 3 grandezas como um diagrama de Venn, né, aqueles círculos que se cruzam, possivelmente a maior parte de vocês viram isso na forma de meme, mas falando a sério, a ideia aí é fazer com que essa interseção ela atinja um grau máximo, atinja aí um grau ótimo. E com isso nós conseguiremos ter a continuidade dos contratos, ter taxas de retorno adequadas e proporcionais ao risco, ter o cumprimento das metas contratuais e, no final do dia, dar aquilo que o cidadão quer, que é um serviço de melhor qualidade. Então, para debater esses temas aqui, eu estou na companhia do melhor time possível, aliás, a maior parte composta por mulheres, o que é um orgulho para essa casa também, que eu vou apresentar agora. Do meu lado tenho a Luciene Machado, que é formada em Engenharia Química pela UFRJ, possui MBA em Finanças pelo IBMEC e certificação PPP pela APMG Internacional. Ela é executiva sênior de infraestrutura com mais de 20 anos de experiência bem-sucedida na estruturação de projetos de infra e, desde 21, é líder do programa de PPPs do BNDES, focado em supervisionar o desenvolvimento de estudos de viabilidade nas áreas de água e saneamento. Ao lado, o Luiz Firmino Pereira, que dispensa apresentações aqui no Estado, né, arquiteto urbanista formado pela UFRJ, mestre em Ciência Ambiental pela UF e doutor em Geografia também pela UF, com extensão em Maryland. Fez pós-doutorado no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, na área de saneamento. Bem, entre outras funções, aqui no Rio, ele articulou a criação do Consórcio Intermunicipal de Lagos, de São João, foi o primeiro presidente do INEA e coordenou o primeiro projeto de coordenação técnica do Plano de Desenvolvimento Urbano da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ao lado, a Cíntia Cisconeto, que é bacharel em Direito pela Faculdade Integrada do Ceará, possui LLM, IBMEC e FGV Corporativo, especialização em Finanças pelo COPEAD. Tem experiência no departamento jurídico de diversas empresas de infraestrutura, de vários segmentos, e desde 2016 trabalha na Vinci, atuando na gestão e monitoramento do portfólio de companhias e análise de oportunidades de investimento. E, por fim, mas, last but not least, a Carla, que já fez tudo nesse sistema, é administradora pública pela Fundação Getúlio Vargas e advogada pela PUC,
Ocupou diversas posições de liderança, foi diretora do BNDES, presidente da Sabesp, subsecretária de Parcerias e Inovações do Governo do Estado de São Paulo e diretora tanto da Arcesp quanto da Artesp. Atualmente é conselheira de administração na Equatorial Energia e sócia responsável por investimentos em infraestrutura na Mauá Capital. Passando agora a nossa conversa, eu queria propor aqui começar pela Luciene, depois Cíntia, em terceiro lugar a Carla e fechar com o Firmino. Dado aí o avanço, eu já vou sugerir uma pergunta e uma abordagem. Então, começando por você, Luciene, eu queria ouvir sobre o papel do BNDES na estruturação de projetos, nessa vocação de fábrica de projetos, principalmente as preocupações que são levadas em consideração na sustentabilidade financeira dos arranjos e também no papel posterior do banco como financiador desses projetos. E aproveitando, eu queria, já que estamos aqui falando do que foi feito, te perguntar um pouquinho sobre o que foi aprendido agora, depois dessas experiências bem-sucedidas em Alagoas e no Rio de Janeiro. Muito obrigada, boa tarde a todos. Uma satisfação para o BNDES e para mim pessoalmente, né, de estar aqui com vocês no dia de hoje. Muito bom estar aqui com pessoas conhecidas que ajudaram a construir um projeto tão emblemático como o Projeto do Rio, né? E esse tipo de relacionamento de construção conjunta a gente leva para sempre. Tiago, obrigada pela provocação inicial. Primeiro, vou dizer assim, da satisfação de ter hoje assim, o momento dessa fábrica de projetos do BNDES, ou desse esforço de estruturação, né? Talvez o saneamento tenha sido um dos primeiros setores em que o banco apostou assim, de forma mais consistente, né, as suas ações. Então, isso nos permitiu chegar hoje ao final do primeiro grande ciclo de projetos, com 9 leilões realizados, um esforço em 9 estados, hoje uma carteira de mais de 700, 800 municípios, 35 milhões de brasileiros, 70 bilhões né, em investimentos, com mais de 30 bilhões em outorga, 100 bilhões de capital mobilizado. Eu vou parar de falar em números aqui, porque são superlativos, e era só essa a minha intenção, no fundo, dizer da nossa felicidade de ter podido contribuir com esse esforço, e dizer que é só o início, né? Porque, afinal de contas, são 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto, e é atrás dessa meta, muito mais do que o 2033, trazido pela lei, que a gente está correndo atrás. Então, a gente entende que somos um grande esforço aí de contribuição nesse sentido. Somos muito orgulhosos de ter, então, participado em conjunto com os nossos clientes, o Estado do Rio, aqui, o Estado de Alagoas, o Estado do Amapá, o Estado do Espírito Santo, através dos 2 municípios ali de Cariacica e Viana, de estarmos assessorando 2 companhias estaduais em processo de desestatização, a Corsan e a Copasa. Enfim, estamos muito interessados em, inclusive, trazer outros projetos para a carteira, exatamente nesse esforço que a gente entende de longo prazo. O que a gente pode trazer, talvez, de aprendizados, todos esses processos que já foram ao mercado, trouxeram muitos aprendizados em muitas frentes, muitas das quais eu entendi já debatidas no dia de ontem e na manhã do dia de hoje. Então, eu vou tentar me ater aos aprendizados nessas temáticas de sustentabilidade financeira, realismo tarifário, que é o que a gente costuma, né, como a gente costuma qualificar essa correta alocação de preço no tempo, né? E nesses contratos de muito longo prazo. Acho que são todos os projetos, o Rio aqui também em especial, muito pródigos em lições aprendidas nessa temática da sustentabilidade financeira. Acho que quando nós começamos essa fábrica, né, que é como a gente gosta de chamar, ou esse esforço de estruturação, acho que a primeira meta era, é o serviço. Né? Não é a obra, é o serviço. É aumentar a qualidade do serviço, é garantir que o serviço seja prestado. Só que sem investimento não tem serviço. E sem capacidade de mobilização de capital não tem investimento. E essa capacidade vem, então, da possibilidade de atrair o equity, de atrair o operador, de atrair o estratégico, de atrair alguém que tenha capacidade de mobilizar o capital. Porque também não se faz só com equity, se faz com dívida, né? Mas se o operador não está convencido, o credor provavelmente não estará. E como é um esforço de grande porte, todos sabemos daquele dado lá do Plan SAB, de 700 bilhões, que se corrigir já dá mais de trilhão, né? Não é um esforço para um só.
é um esforço do ponto de vista também dos recursos de terceiros para muitos, e inclusive mercado de capitais, inclusive fundos, inclusive todos os que puderem se unir nessa vertente, que já foi tradicionalmente a vertente dos bancos de desenvolvimento, dos multilaterais, e que hoje é um desafio muito ambicioso para esse conjunto de players. A gente precisa de mais players operando, investindo e também sendo credores, né, desses projetos. Essa era a nossa meta. Poxa, uma meta difícil, né? Mas, então, a gente tem que se pautar por condições críveis na estruturação. A gente precisa ter uma estruturação robusta do ponto de vista do que ela entrega em termos de avaliação desses investimentos necessários para fins da universalização. A gente precisa ter um modelo bem concebido, muito antes do novo marco, né? Estou falando de projetos que demoraram 5 anos para serem construídos. O do Rio, se a gente conversassem sobre o início da primeira vez que se falou sobre ele, vão 10 anos, né? Mas, de fato, né, o último terço, aí, talvez de forma mais intensa, e que, de fato, culminou com a concessão dos 4 blocos, terminada aí no final do ano passado. Então, essa era a nossa crença, né? É um setor altamente resiliente. A gente, banco com experiência de credor de mais de 30 anos no setor, sabia disso. Então, era preciso colocar todos esses fatores em conjunto e a partir dele, então, ter um projeto. Um projeto que seja inclusivo, um projeto que atinja o maior contingente populacional naquele escopo que a gente tinha se disposto a estudar. Um projeto que, portanto, permitisse que aquelas pessoas tivessem acesso ao serviço e na contrapartida desse serviço, também pagassem uma tarifa adequada, uma tarifa que fosse possível ser, né, que fosse possível ser paga. Então, também o tratamento que se deu a título de tarifa social, a título de convergência para a estrutura tarifária adotada, né, no projeto, a partir de bases de uma prestação local, de uma prestação direta ali pelos próprios municípios, também fez e faz, né, muita diferença nos nossos projetos. E eu acho que, para frente, né, se a gente se permitir pensar no segundo ciclo, acho que vamos ser cada vez mais demandados por essa dimensão da inclusão. Incluir mais gente, incluir áreas rurais, incluir as áreas irregulares, incluir novas dimensões do saneamento, né? Estamos falando aqui de água e esgoto, né? Ficou claro para vocês que eu estou falando exclusivamente de água e esgoto, mas temos aí componentes, os próprios resíduos sólidos, que têm uma outra lógica, mas a drenagem, que é talvez o componente até o momento mais esquecido, né, do saneamento básico, e é importante, né, que a universalização se dê em todas as dimensões. Era essa, pelo menos, a intenção, em que pese o marco ter ficado muito restrito ou mais determinístico em relação aos serviços de abastecimento de água, tratamento e coleta de esgoto. Então, em termos da sustentabilidade, eu acho que o marco, olhando assim do ponto de vista do que ele trouxe de elementos que reforçam a nossa crença, né, nesses projetos regionais de escala, que não são fetiche, né, elas, na verdade, são para nós um meio e modo de alcançar um contingente populacional sem reduzir a atratividade para o privado, sem reduzir a capacidade de pagamento da dívida para o credor. Parece muito simples, né? É claro que isso traz complexidades no arranjo de stakeholders interessados, né, na governança e na gestão desses projetos, sem dúvida, mas, para nós, o caminho para a universalização passa por aí, necessariamente passa por aí. A gente, como Banco de Desenvolvimento, vai querer estar participando, né, de projetos como esses, com essas características, por essa razão. Então, veio o componente da regionalização, que o novo marco legal trouxe, e, com ele, arranjos de adesão mandatória, como vocês sabem, arranjos de adesão voluntária, em que essa componente, né, do convencimento dos titulares ali dos municípios é um convencimento importante, instrumentos, né, que a gente precisa desenvolver em conjunto com o Estado, que, em geral, é o cliente do BNDES, né, que, em geral, contrata o BNDES, que a gente precisa desenvolver para garantir essa escala mínima com os benefícios que a gente conhece, né? Acho que esse é um desafio grande de traduzir o ideal de regionalização nesses projetos de maior escala para a prática, né? Em cada caso, conforme as realidades locais, a gente também não vai se arvorar a ter um modelo único, né? Um outro motivo de orgulho para a gente é que, nesses 9 projetos, a gente tem PPPs, concessões totais, concessões parciais, privatizações, o que a situação puder recomendar, né?
e tendo em mente que o ótimo é inimigo do bom. Né? Às vezes a situação, né, ou a alternativa percorrida é a viável para uma boa entrega, porque, em geral, abrir mão dessa vertente significa esperar indefinidamente por um ideal que talvez nunca venha. Né? O que, para quem tem água e esgoto, não seja um problema, mas para os que hoje estão sem acesso, certamente é um problema cada dia sem. Né? Então, acho que a gente tem que ter muito isso na nossa cabeça, um pouco essa dose de pragmatismo, acho que é o que a gente tenta ter aí no nosso dia a dia. E, só para não ficar monopolizando, que acho que já me estendi muito, dizer que a gente tinha a compreensão de que estamos aqui forjando relações de longo prazo, que precisam do componente regulação bem estabelecido e que a gente precisa ajudar, né? Ajudar que ela se constitua e se estruture da melhor forma possível. Né? A gente sabe a realidade da regulação no setor no Brasil, em grande medida decorrente, né, da titularidade municipal e da grande pulverização de projetos. Hoje a gente tem projetos de maior escala, então temos a ambição de também ter regulação num outro nível de estrutura. Para dar o primeiro passo, optamos por uma regulação muito forjada nos contratos. A gente tenta trazer para a realidade dos contratos os principais componentes da regulação, dos reajustes, né, das revisões, mas a gente entende que seja um caminho a percorrer, né, de fortalecimento das agências, de caminho para uma regulação que pode ser híbrida, que pode caminhar no sentido da regulação mais discricionária com o decorrer do tempo. Enquanto isso, temos regras boas e bem estabelecidas e que vão estar colocadas à prova, ou seja, a realidade vai recomendar aperfeiçoamentos, como usualmente acontece, e vamos tentando seguir e tornando esse setor cada vez mais maduro. Acho que, assim, os componentes de sustentabilidade que o Tiago descreveu aí num tripé estariam razoavelmente bem atendidos. Vou parar por aqui. Luciene, eu agradeço as palavras. Eu acho que a sua fala destaca, né, realmente a concretização da missão do BNDES, né, que é atender o social, mas sem se descurar também do aspecto econômico. Eu destacaria também essa postura agnóstica de considerar a realidade e de, apesar de o banco estar desenvolvendo diferentes projetos simultaneamente, em diferentes realidades, não vir com o modelo pronto. Ouvir as partes interessadas, tentar dialogar e tentar chegar, se não um modelo ideal, porque isso é impossível, mas um modelo possível e um modelo que vai dar certo, que tende a dar certo. Nessa linha, eu gostaria de passar a palavra à Cíntia, destacando justamente, inicialmente, partindo desse papel até agora, de certo protagonismo do BNDES na estruturação de projetos e depois como financiador, e indagar como, né, nessa própria intenção do BNDES, o particular ele pode ser atraído para ocupar essas diferentes posições, seja modelando novos projetos, seja participando aí na parte do equity, ou ainda por meio da dívida, que tem sido a participação mais comum. E aí, acho que não teremos tempo para debate, eu queria já fazer uma provocação final, e eu lhe perguntaria, Cíntia, o seguinte: o que falta, pensando principalmente num ator que ainda não entrou de cabeça, que são os investidores institucionais, eu penso aí, por excelência, nos fundos de pensão. O que falta para que eles entrem com mais apetite nesse mercado? Ainda há uma deficiência na parte da segurança jurídica, ou o que não se tem são veículos apropriados, como, por exemplo, se discute aí no PL de debêntures de infraestrutura? Queria lhe ouvir sobre isso. Claro, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui falando com todos vocês e poder compartilhar um pouco até das nossas experiências, né, nesse setor que acho que é só o início, né, de um grande caminho que a gente tem pela frente. Acho que o papel do privado aqui ele é muito claro pela demanda natural que se tem de investimento e a necessidade, né, de se compor o capital, né, tanto público quanto privado. Então, todos os papéis aqui acabam sendo protagonistas, né? O público, o privado, os bancos de uma forma geral, os fundos de investimentos, fundos soberanos e os investidores institucionais. A gente está falando de uma quantia enorme de investimentos
E, no momento, acho que muito importante também para a população, né? Como a Luciane falou aqui antes, a gente está falando até da dignidade da própria pessoa humana. Então, para o privado, lógico que é sempre bom você poder estar participando ativamente de um projeto que, além do retorno financeiro, que é muito importante, obviamente, ele também traz a dignidade para a população. Porque, assim, quando a gente pensa, né, e agora, quando a gente acabou de licitar os blocos do Rio de Janeiro, a gente ouve histórias de que, ainda no Rio de Janeiro, que a gente pode colocar uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, existem pessoas que não têm sequer banheiro em casa. É gritante, é chocante, né? Então, o papel do privado para poder estar aqui participando e, de alguma forma, estruturando e viabilizando esses investimentos é essencial. E aí tem o player, né, de mercado, já que tem o total domínio operacional da estrutura, de como prestar os serviços, de como estruturar os investimentos, né, e trazer esse melhor retorno, e o papel do financeiro para poder, às vezes, acho que até esse conjunto, ele atua muito bem, né? E aí a gente pode trazer para o equity, o que traz uma segurança muito grande, o novo marco e a forma como foram estruturadas essas licitações. A estrutura do contrato, ela traz uma segurança muito grande. É um exemplo que a gente via muitos questionamentos de investidores, né, assim, que existe o medo natural do Brasil, existe o medo do Rio de Janeiro, né, de uma forma geral, e aí eles perguntam, poxa, mas e o marco, ele traz essa segurança, por exemplo, do meu contrato ser reajustado à inflação anualmente? Né, assim, são questões que a gente acha que parece pequena, mas esse marco ele traz essa segurança jurídica ela é importante por quê? Porque se eu entender que esse risco é muito grande, obviamente eu vou precisar de um retorno maior, e aí talvez esses investimentos não passem a ser tão atrativos, e aí tem uma fuga natural, eu não consigo atrair investidores para estar aqui e eu conseguir ter uma licitação vantajosa, tanto para a população, quanto para o Estado, quanto para o investidor. Né? Então, assim, são coisas que parecem pequenas, mas que tomam uma proporção muito grande. Se a gente olhar para o lado, para o setor de telecomunicações, o setor de energia elétrica, né, olha a evolução que a gente passou ao longo desses anos. Né? Eu brinco que, poxa, telefonia, então, é gritante. Né? Eu lembro, quando eu era criança, que se comprava assinatura de telefone, que era quase o preço de um carro. Né? Hoje em dia, você tem telefone sem nem querer. Né? Se duvidar, alguém já ligou, já fez um telefone para você. Então, isso é uma evolução de ter um acesso, né, a serviços básicos e essenciais para a população, e que isso veio, obviamente, com um avanço da regulação, o ingresso do setor privado, né, e essa conjunção de fatores, a gente conseguiu ter essa evolução nessa prestação de serviços. Então, acho que é essencial essa participação do privado, no sentido de auxiliar, não é que só o privado sabe fazer, né? Obviamente que, como eu falei no início, todos aqui são protagonistas, então a gente precisa um grande quebra-cabeça de 5.000 peças, e cada um faz parte, é uma pecinha desse quebra-cabeça. Né? Na parte de equity, acho que a gente tem um papel fundamental também, porque eu não consigo viabilizar um projeto desse só com equity. Né? A gente está falando de projetos de longo prazo, com CAPEX, né, longo prazo, só de CAPEX inicial, se a gente for pensar agora para os próximos 2, 3 anos, isso sem contar o TOG, a gente está falando de quase 30 bi. Né? Então, é um CAPEX que o fluxo do projeto não vai conseguir, por si só, incrementar e fazer à frente desses investimentos necessários. Então, a gente tem a outra ponta que eu também começo a precisar de capital de terceiros, né, na montagem da minha estrutura de capital. E aí, muito comum a gente ter uma estrutura de capital aqui de 70% alavancado, até 80%, dependendo do projeto e da magnitude dele. Né? E isso é importante para que a gente traga aqui uma viabilidade econômica desses projetos. Até um fator que eu acho curioso, né, assim, a viabilidade econômica desses projetos ele já era um ponto de atenção mesmo na legislação anterior, não é uma novidade. Só que agora ele fica muito mais latente, porque agora você vê, de fato, que essa viabilidade econômica ela pode existir pela forma como está estruturado o novo marco e a forma como estão estruturados os contratos, né, dessa licitação. Então, hoje, esse papel, né, de financiador é extremamente importante, e a gente vai ter que pegar caixinhas naquele quebra-cabeça muito grande, de quase 5.000 peças, vai precisar das pessoas físicas com as debêntures incentivadas, a gente vai precisar dos bancos privados,
dos bancos públicos, que tem um outro perfil, né, que eu consigo trazer um financiamento de longo prazo, que é mais difícil quando eu penso em debêntures incentivadas. Só para fazer um parêntese aqui, não sei se todos já estão familiarizados, mas quando eu me refiro a debêntures incentivadas, são aquelas de infraestrutura em que eu tenho um benefício fiscal, né, em que a pessoa física ela não é tributada no seu ganho de capital, né, nos rendimentos auferidos. Então, isso traz um benefício porque eu consigo ter uma alavancagem menos custosa, porque na outra ponta ele tem menos tributo, ele consegue ter um retorno melhor. É mais fácil de eu atrair esse investidor, né? E aí, assim, a gente partindo para o ponto, né, que foi a grande dúvida dos investidores institucionais, por exemplo, que é a outra pecinha do quebra-cabeça que eu particularmente entendo essencial nesse projeto, é um recurso muito importante também para esse desenvolvimento do saneamento. Na minha visão, hoje, o que falta é muito mais um instrumento adequado. Porque, quando eu falo da debênture incentivada, eu incentivo a pessoa física e só, né? Eu excluo os investidores institucionais e eu excluo os investidores estrangeiros, que é um outro fator muito importante, né? A gente conseguir atrair capital estrangeiro para poder estar financiando também esse setor aqui dentro. Então, assim, o investidor institucional, hoje, ele tem um grande medo, por exemplo, de FIP, né? E o FIP é um outro instrumento que é essencial para investimentos de infraestrutura, de uma forma geral, e que eu posso dar tanto no equity quanto no crédito. Mas a gente tem um passado confuso, né, e conturbado de alguns desse instrumento, e hoje o que acontece? Essas fundações, esses investidores institucionais acham que FIP é quase um palavrão. Eu não posso investir em FIP. Inclusive, muitas instituições têm uma política que proíbe investimentos em FIP. E aí você começa, né, assim, é quase que o cachorro correndo atrás do rabo. Então, poxa, mas se eu não posso investir em FIP, como é que eu vou investir Vai ser diretamente? Aí a gente também tem um passado conturbado que investimentos diretos também não se pode fazer, né? E aí, poxa, mas eu vou deixar, então, esses investidores institucionais, esses fundos de pensão, investindo o quê? Em renda fixa? Só? E ele podendo ser um fator relevante e estar ali atuando diretamente no desenvolvimento de infraestrutura e trazendo... E, obviamente, não é só fazendo caridade, né, de uma forma geral. Não estou só pensando... É o próprio retorno dele. E aí, como é que eu trago esse retorno? Como é que eu trago benefícios? Eu preciso criar veículos que eu traga também uma segurança jurídica para quem está por trás dessa tomada de decisão de investidores institucionais, tem uma segurança de que, poxa, eu vou investir nisso, essa forma de estrutura e de governança, que eu acho que isso hoje ficou cada vez mais latente, como a governança é importante, porque traz essa segurança de que é uma gestão transparente do que está sendo feito dentro dos ativos. Isso, gente, tanto na ponta de equity quanto na ponta de crédito. Porque mesmo quando eu estou dando crédito, eu quero dar o crédito para ele ser corretamente utilizado. Eu quero dar o crédito para ele investir no meu CAPEX, para ele construir a sua rede de saneamento, a sua rede de tratamento, de sua estação de tratamento. Então, assim, tudo tem que ter uma clareza. Como é que eu vou ter certeza que esses investimentos estão sendo utilizados nisso? Com uma boa governança, né? E essa boa governança ela vem desde a gestão, né, da companhia até a parte regulatória, que vocês já ouviram aqui bastante nesses últimos dias. Então, eu acho que assim, o papel do institucional é essencial. A gente precisa muito criar veículos que tenham esse incentivo. Acho que uma forma de, às vezes, talvez, compartilhar um pouco esse incentivo com o próprio ente financiador, em que aí ele pode, né, vir um incentivo reverso, né, porque ele vai ter um custo de capital, ele pode dar mais retorno, porque para ele vai ter um custo menor, porque ele tem um incentivo fiscal em alguma outra ponta, uma compensação, para que a gente viabilize, né, que as fundações, de uma forma geral, voltem a investir no setor de infraestrutura, e aí pode ser por meio de FIPs, né, FIDICs. Eu acho que assim, a gente precisa desmistificar esses veículos, né, porque hoje a gente consegue trazer esse benefício para a pessoa física de uma forma muito clara, mas a gente não trouxe ainda essa segurança e esses benefícios para investidores institucionais que têm um papel tão relevante, para compor e a gente conseguir fechar esse quebra-cabeça, né, porque a gente está falando de uma demanda de capital gigantesca e relevante, e todos os agentes, assim, cada real importa, cada valor investido aqui tem um peso relevante para o desenvolvimento desses projetos. Acho que era isso.
Cíntia, obrigado por dar luz aqui a esse sujeito oculto, né, que é o investidor privado, que normalmente ele não é muito trabalhado nesse tipo de evento, mas que tem os seus próprios interesses e é um pouco avesso a risco e só investiria realmente quando enxerga de fato uma oportunidade de um retorno adequado. Eu creio que, nesse sentido, talvez a continuidade do PL 2646 possa criar um veículo minimamente adequado, né, porque ele inverte essa vantagem tributária para o emissor da dívida e, no sentido que a Luciane já destacou, é uma coisa progressiva, tomando parte da dívida, depois tendo mais apetite para o equity. Eu, particularmente, tenho uma crítica às debêntures incentivadas, porque, de fato, apesar de benéfico à pessoa física que adquire, dificilmente ela vai participar, ela vai contribuir para a melhoria da governança do ativo, né, que é algo que acontece com o investidor institucional. Passando agora para Carla. Carla, você já usou todos os chapéus possíveis desse segmento, participou de todas as fases. Então, abstraindo um pouco da situação da SEDAI, que ficou com a parte da água, pensando mais diretamente aí nas outras companhias estaduais de saneamento, Sabesp, Copasa, Corsan, quais são os desafios e as tendências aí, principalmente nesse tema de sustentabilidade econômica, em especial depois das edições dos decretos que falam sobre essas condições de viabilidade dos serviços editados recentemente pelo governo federal? Não, perfeito. Obrigada, doutor Tiago, obrigada do convite, muito bom estar aqui hoje. E assim, para quem não é do Rio de Janeiro, aqui é particularmente importante, gratificante ver um evento dessa natureza discutindo tanto um projeto que é o grande projeto do setor, né? E num momento particularmente sensível, né? Eu acho que todos aqui, dá para perceber, estão muito cientes da responsabilidade que, a partir da modelagem feita pelo BNDES, com todos os esforços dos municípios, do governo do Estado do Rio de Janeiro, agora dos operadores privados, a 20 participando num dos lotes, a EGE, a Iguá, é muita responsabilidade, né? Quer dizer, o sucesso desse projeto, o sucesso dessas concessões, em atender essa população que a Cíntia ainda lembrou de estar chocada, como assim, né? Tão perto da gente, ainda tem gente sem água, sem esgoto, é determinante. Então, quem está fora aqui do Rio está acompanhando muito de perto. Quer dizer, tudo que se faz aqui vai reverberar pelo país inteiro. Isso é particularmente relevante porque, como a Luciane bem lembrou, a gente está muito no começo, né? Quer dizer, assim, sem dúvida, o impacto aqui no Rio de Janeiro é muito grande, tem mais visibilidade, mas os 100 milhões de brasileiros deve ter um pouco aqui na região sul, deve não tem, né? Quer dizer, um pouco aqui na região sudeste, um pouco na região sul, mas são regiões que são muito menos providas de atenção. E são regiões complexas, diferentes de operar, que vão, e fico muito feliz em escutar, necessitar esse olhar diferente, né? A gente deve ter pelo menos uns 5 Brasis diferentes, né? Então, que bom que a gente pode ter, e que o direito administrativo, o direito público nos dão ferramentas para a gente poder criar modelos, tentando adaptá-los às situações individuais. E aí, nesse sentido, doutor Tiago, quer dizer, as próprias companhias estaduais não são um modelo, né? As companhias estaduais. Quer dizer, se a gente está num país onde tem 5 países diferentes, é evidente que a gente tem diferentes perfis, diferentes formas de atuação das próprias companhias estaduais. Eu tive a felicidade, estou vendo o doutor Mário Engler aqui, está lá na Sabesp também, a gente foi colega na Corsan, no Conselho de Administração, e o doutor Mário Engler continua aqui na Sabesp. Então, são perfis diferentes de companhias, e que têm desafios também muito particulares vis-à-vis as companhias da região Nordeste, as companhias da região Norte. Então, vamos passar por elas. Mas eu acho que assim, o primeiro ponto, e que tem a ver com que tanto a Cíntia como a Luciane bem colocou, e hoje, estando no setor privado, tentando tirar um chapéu, botar outro, tira um chapéu, botar outro, mas a gente vê, quer dizer, o quanto esses 700 bilhões, que já virou 1 trilhão, como a Luciane falou, é muito dinheiro. E a gente ainda precisa de tudo isso. Então, esse investidor, ele é alguém, sim, para se prestar atenção, como é que você traz ele para dentro. E esse investidor, ele é, em geral, agnóstico em relação a setores. São poucos aqueles, a exceção, muitas vezes, dos multilaterais, que têm mandatos específicos, por exemplo, para saneamento, via de regra, eles não têm. Então, estou vendo agora, recém-chegada no Conselho da Equatorial, que é uma empresa de energia, que eventualmente pode, né, investir no setor de saneamento, mas você vai comparar a relação risco-retorno.
Então, todo esse trabalho, toda essa discussão feita aqui, ela é fundamental, porque lá no fim do dia, para trazer o investimento, particularmente, principalmente em equity, que a Luciane comentou, para fazer o CAPEX, para atender os 100 milhões de pessoas, precisa de um investidor disposto a botar dinheiro. Então, acho que essa é a primeira questão. Ainda que o setor tenha esse apelo ESG, que todo mundo fala muito hoje, ele não é o único com esse apelo, certo? Você tem, sei lá, por exemplo, geração de energias, né, renováveis, você tem transportes ferroviários, a fábrica de projetos aqui do BNDES, soltando projetos a todo vapor. Então, a gente tem concorrência, muitas vezes, entre projetos e numa situação de poucos players. Então, como é que a gente faz para um investidor, um institucional mesmo, que quer participar, e a gente quer o equity dele, porque senão a gente vai chegar numa outra limitação, que é a do endividamento, mas ele vai investir em quem? Né? Quantos players a gente tem? Então, hoje a gente tem 4 grandes players no setor de saneamento. É muito pouco, dado o desafio que a gente tem. E aí a gente chega na... Então, né, para aquele cara de fora que quer ter um pouco do flavor local, como a turma gosta de dizer, quer dizer, puxa, o cara vai vir lá de Abu Dhabi, ele vai investir sozinho num projeto de saneamento? Não faz muito sentido. Ele vai precisar de um parceiro local. Com quem ele vai sentar? Então, acho que a gente precisa de mais players olhando o setor. Até porque, de outro lado, você começa a bater no teto do limite de endividamento dos players já existentes. Então, hoje, por incrível que pareça, lá na Mauá a gente tem um fundo mais voltado a investimento, a financiamento da cadeia de suprimentos do setor de saneamento. Para esses 700 bilhões ou 1 trilhão, ninguém faz sozinho, né? Vai precisar de um conjunto de pessoas e inclui-se a cadeia de suprimentos. E aí a gente percebe que os nossos investidores, de um lado, eles se entusiasmam com as companhias privadas, mas quando bate na análise de rating, trava. Porque o nível de alavancagem está tão alto, porque foram outorgas muito elevadas, teve que se levantar muito dinheiro para pagar agora o dinheiro, os 30 bilhões que a Cíntia tão bem colocou aqui do CAPEX. De onde vem todo esse dinheiro? Vai levantar o crédito. Mas é a sua relação de sustentabilidade, né? Quer dizer, financeira dentro da companhia também fica prejudicado. Então, se a gente não tem mais players, esses projetos ficam muito concentrados, são projetos muito vultosos, especialmente se a gente for olhar do lado da outorga. E a outorga é o que tem atraído muitos governos a, de fato, pragmaticamente falando, para quem é do setor há tantos anos, é evidente que eu iria preferir que a licitação se desse por um outro formato que não outorga, para não tirar os recursos do saneamento e colocar em outros setores que talvez não sejam tão carentes, né? Mas o que tem motivado muitos governos a trilharem esse caminho é, de fato, a outorga. Mas aí ela tem que ser financiada, se levanta capital. Então, a gente vai vendo esses desafios de atração de capital. E para as companhias públicas não é diferente, você só agrava um pouco mais, né? Você traz mais um componente de complexidade na atração de capital. Porque o que o decreto colocou, o que o novo marco legal determina, então, poxa, vamos avaliar se essas companhias que hoje estão com os contratos ajustaram as metas ao novo marco legal e se tem condições financeiras de alavancar os recursos necessários, seja na ponta do equity ou do crédito, para fazer frente a esses investimentos. Então, pensa, se é difícil mesmo para companhias privadas, que dirá para companhias públicas, e dentre as companhias públicas, a gente tem aquelas que já estavam habituadas a acessar o mercado, inclusive com debêntures. Eu acho que, do ponto de vista, por exemplo, do perfil de dívida da Sabesp, o grosso da dívida hoje vem muito de debêntures. Então, assim, essas companhias têm mais facilidade, mas já estão versadas no tema. E o versados, que tem muita gente da PGE, sabe muito melhor do que eu, a gente sabe a complexidade que é para estruturar uma estatal de forma que a sua governança seja bem interpretada pelo privado, de forma que esse esteja disposto a lhe conceder crédito, né? Ainda que seja por um instrumento como a debênture, que é de relativo curto prazo ainda, né? Então, são poucas as companhias que têm essa alternativa. Então, algumas, as que já estão listadas, né? Sabesp, Copasa, Sanepar, estão numa escala. Acessam o mercado, quer dizer, puderam comprovar, né, a sua capacidade econômico-financeira. Quer dizer, metade dos municípios, né, 2.760, se eu não me engano, foi entendido que os contratos estão regulares, porque as companhias comprovaram a capacidade, ao menos nessa primeira fase, e certamente elas lançaram mão, né, de levantar recursos, inclusive por meio desse tipo de ferramenta. Sem dúvida, as debêntures do projeto de lei, como o doutor Tiago trouxe, fazem muito mais sentido do que o desenho que a gente tem hoje, até porque quem vai avaliar o crédito, não só sob a perspectiva de incremento na governança, mas de poder avaliar
aonde está se metendo, né? Quer dizer, o investidor institucional tem muito melhor condição do que o investidor pessoa física. Eu, nas minhas vidas passadas, enfrentei esse problema com as primeiras debêntures dessa natureza numa concessionária de rodovias. E foi muito triste ver, né? Quer dizer, como é que você junta aquelas pessoas físicas para ter quórum numa assembleia para decidir alguma coisa? Você não junta. Então, essas ferramentas são muito difíceis para as companhias estatais que não estão já com a governança, que já não estavam com a governança pronta desde muito tempo, né? E aí você tem diferentes caminhos. Então, essas companhias estão mais bem servidas de alternativas e conseguem demonstrar a sua capacidade, à exceção do caso da Copasa na Copanor, que aí é uma outra discussão que a gente pode fazer aqui. Mas aí você tem outros, vamos dizer assim, outras tranches, né, outros setores, segmentos de companhias estatais, desde aquelas que não, como a gente pode dizer, mas que têm muita dificuldade na compreensão do tema e não conseguem nem se preparar para enviar os documentos. Então, realmente, essas não têm um caminho a percorrer. Então, a gente vai ter que trabalhar com os contratos, né, ditos irregulares e como lidar com eles. E as companhias que estão, né, tentando sobreviver nesse novo cenário e aí se utilizando daquele, né, pool de ferramentas, inclusive do próprio direito administrativo e das contratações públicas, das concessões, para fazer aí o exemplo que a Luciane deu, das PPPs. Quer dizer, muitas companhias só podem sobreviver por meio de PPPs, e que, de outro lado, talvez, em algumas regiões do país, sejam mais críveis do ponto de vista até político, né? A gente não pode esquecer que essas são decisões políticas de serem aprovadas e só sejam viáveis nesse formato. Por outro lado, talvez esse não seja o formato mais eficiente, então se tentam outros formatos. O caso da Corsan, no Rio Grande do Sul, já foi num outro caminho, quer dizer, se entendeu que ali a melhor forma de ter a sustentabilidade econômico-financeira era por um caminho, né, de trazer, quer dizer, realmente o capital privado para dentro da companhia, né, quer dizer, como, de fato, como majoritário dentro da empresa. Então, hoje o que a gente percebe é que tem as companhias, aquelas que não tinham nenhum tipo de estrutura, estão de fora, as que tinham estrutura permanecem, estão seguindo sua vida, fazendo seus investimentos, e o foco está naquele meio de campo, que tem ali, quer dizer, acho que umas 10, 12 companhias que estão lutando para sobreviver e algumas conseguem até aprimorar a sua governança, acessar mercado, mas num custo caro, aí a gente já vai repercutir em tarifa, e outras vão lançar mão de alternativas de concessões parciais, de PPPs, de outros tipos de parceria, né? Então, e eu acho que essa diversidade reflete a diversidade do país que a gente vive e dos indicadores que a gente tem, né? Quer dizer, do gap. E aí, nesse sentido, voltando um pouco no tema do painel mesmo da sustentabilidade, eu acho que, como foi colocado pela Luciene, então, você tem alguns componentes nessa equação que são cruciais, né? Então, assim, o equity é muito importante de trazer. O custo de capital, atualmente, né, é pesado, então, assim, mas ele é um componente muito relevante na tarifa, na formação da tarifa. Então, como, né, reduzir esse custo de capital? E é muito difícil quando você tem poucos parceiros e parceiros tão alavancados, né? Quer dizer, isso não vai contribuir. Então, esse é um lado mais, vamos dizer, financeiro. E em relação aos projetos em si, aí entra naquela dualidade que me parece um pouco... Às vezes eu acho que é um pouco a falsa questão, né? Mas eu compreendo, quer dizer, essa questão do modelo contratual. A gente ouve tantos investidores elogiarem a ANEEL, que é a regulação discricionária, mas aí quando vem para o saneamento, evidentemente são situações diferentes. Mas discricionário ali no saneamento, como é que vai ser? E você vê algumas casas taxativas em dizerem, não vamos. Aí, às vezes, eu me pergunto, puxa, e se depois você tiver projetos grandes como a própria Copasa, Sabesp, Sanepar, que a privatização seria muito mais fácil via diluição do mercado de capitais, será que a turma não vai arredar o pé mesmo? E eu acho que tem um trabalho grande a ser feito, um pouco de educação, de desmistificação, que eu acho que a preocupação do BNDES vem muito em tentar, nos primeiros anos, onde você tem muito desembolso, muita alavancagem, tenta ali o que você conseguir colocar no contrato, muito que bem. Mas a gente sabe que essa não é a vida real, particularmente em situações complexas, como regiões metropolitanas, serviços impactados por mudanças climáticas. Uma regulação puramente contratual dificilmente vai fazer frente a isso. Então, aqui, né, aproveitando, a gente fala os chapéus, também vem porque muitos anos de experiência e os cabelos brancos. A gente percebe que tem determinadas situações, então, dou 2 exemplos, quer dizer, vou dar até do setor de rodovias, porque o nosso mercado de saneamento é muito pequenininho, não fica fácil de identificar. Mas, assim, quantas vezes a gente em rodovias, você tem um modelo puramente de regulação contratual e você tem diversos pleitos de reequilíbrio que passam anos e anos e anos sem resposta.
Se é uma companhia privada que está numa fase de alavancagem muito grande, vai ter muita dificuldade em sobreviver naquele cenário. Mas, principalmente, todos aqui conhecem muito bem as discussões de controles, órgãos de contas e Ministério Público. Muito difícil os reequilíbrios em favor do concessionário saírem rapidamente. Mesmo nas discussões de Covid, a decisão jurídica em si saiu rápido. A conta, aí são outros 500. Então, é um pouco, talvez, naíve a gente esperar que no modelo de regulação contratual, no caso de ter se não tiver problema, se for uma concessão pequenininha, uma PPP de esgoto, algo mais compartimentado, ok. Mas uma concessão plena numa região metropolitana que não tem segurança hídrica, esquece. E a gente viu isso lá em São Paulo. No caso da Sabesp, quando eu estava por lá, se a nossa regulação não fosse discricionária e a gente pudesse contar de fato com a parceria do órgão regulador, que tomou o risco de fazer uma revisão extraordinária, já deixando claro quais investimentos para fins da crise hídrica ele ia incluir na base de ativos, se fosse uma companhia privada, tinha quebrado. Tinha quebrado. Então, eu acho que a gente tem que ir aos poucos, né, trazendo cases, e certamente o Brasil é cheio de casos, né, por tudo quanto é canto. Então, para a gente, acho que talvez ir trabalhando melhor essa questão, e talvez isso tenha como efeito colateral diminuir um pouco a sensação de insegurança jurídica e trazer um pouco mais de conforto. Lógico que em paralelo com a melhoria das normas, né, quer dizer, pela ANA e outros esforços que já estão por aí. Mas enfim, acho que como foi falado pela Cíntia, todos aqui têm, dentro do seu nicho, o seu protagonismo, e a gente vê que tem muito comprometimento nesse setor, tem muito comprometimento, muita vontade de resolver o problema, e isso acaba deixando a gente sempre muito animado. Para por aqui, senão eu fico falando. Obrigada. Carla, obrigado pela apresentação. Realmente, infraestrutura não tem uma solução única, nem uma solução fácil. Aliás, trabalhar com infraestrutura é uma moeda com dois lados, né? No lado bom é que a gente conhece um monte de gente interessante, e no lado ruim é que a gente coleciona muita história triste. A Cíntia estava falando, você estava falando sobre debêntures que deram errado lá em rodovias. Eu já trabalhei num caso desses. Cíntia estava falando de fundo de pensão que investiu em FIP, eu já trabalhei num caso desses, né? Com o Firmino até, a Luciene falou que essa modelagem começou lá atrás com a EBP, né? Participamos disso lá atrás, não deu certo, mas foi um embrião para que nós conseguíssemos chegar até aqui. Então, acho que é por isso que, quando dá certo, nós precisamos realmente comemorar e tratar dos pontos positivos. Firmino, encerrando aqui esse painel e contando com a sua lucidez, eu acho que no último painel, a pergunta final do Cid e agora na fala da Carla, acho que é fácil de constatar que precisamos fugir dos modelos puros, né? A solução não vai estar num modelo 100% contratual, tampouco num modelo 100% discricionário, e a ideia é promover uma maior resiliência desses contratos. Aproveitando, então, a sua experiência passada, principalmente com outros contratos de concessão de saneamento aqui no Rio de Janeiro, quais são as lições que nós podemos extrair para conferir uma maior robustez aos contratos atuais, e quais são os pontos de atenção que nós precisamos aí vislumbrar no futuro próximo? Bom, boa tarde a todos. Saudar aqui as colegas e em especial a PGE. Acho que é um debate muito importante. Eu espero que seja o primeiro de vários. Já, pelo meu viés ambiental, já digo que a gente precisa trazer o órgão ambiental para dentro desse debate, da discussão, Tribunal de Contas, para que na hora que a gente tenha que superar as barreiras mais para frente, a gente esteja, enfim, melhor nivelados aí nessa informação. Mas, Tiago, eu acho que é interessante isso. Eu estou fazendo várias pesquisas lá no Centro de Regulação e Infraestrutura, participando do Comitê Nacional de Saneamento da Academia Nacional de Engenharia, e nós estamos discutindo várias coisas de tarifa lá que eu poderia abordar aqui hoje, né? A própria tarifa binomial, água e esgoto, a gente entende que é incoerente, porque não existe serviço de água se eu não coletar o esgoto. Quer dizer, hoje parece que a pessoa pode pagar água e a gente passa com o esgoto na porta, ela não se liga e diz, não, o esgoto eu não quero, porque não me interessa. Então, a gente tem discutido muitas coisas, mas eu não vou
me ater a isso hoje, e essa pergunta do Tiago eu acho mais interessante, dada a experiência. Eu tive duas experiências muito interessantes, né? Na região dos lagos, eu acabei virando um artífice ali do consórcio intermunicipal, que virou, como muito bem colocou o Murilo mais cedo, virou a voz do poder concedente perante o contrato que tinha sido celebrado. De tal forma que eu fui conselheiro da Genersa, sem nunca ter sido conselheiro. Eu era o vogal, representava os prefeitos da região na hora da votação, né? E naquele contrato lá é previsto que um vogal é determinado pelas prefeituras para ter assento na hora das decisões da região. E eu quero me ater também a uma coisa que foi falada ontem, foi falada hoje mais cedo, a gente ter cuidado com esses contratos não serem tão herméticos. Na região dos lagos, muita gente, o contrato foi mal desenhado, foi mal feito. Eu nem diria que foi. O contrato tinha dois focos principais. O primeiro era o problema de água. A região era conhecida pela falta de água. Ninguém ia para a região dos lagos, tinha que comprar pipa. Então, o contrato focou nos 3 primeiros anos em botar água para a região. E, obviamente, deixou o esgoto para um segundo momento. E, nesses 3 primeiros anos, triplicou-se a adução de água, triplicou o volume de esgoto, triplicou o problema, e a lagoa lá da região não suportou, eutrofizou e trouxe um grande problema econômico, que, por sinal, virou o motivo de unidade da região para fazer essa gestão associada lá, nesse caso. Mas ali tinha um desenho muito interessante, existia uma coisa chamada efeito 65. Pouca gente sabe disso. O efeito 65 era o seguinte: a região é sazonal, tem 300 mil habitantes, recebe 1,5 milhão no verão. O que eu faço? Eu ponho infraestrutura para 1,5 milhão e fico com ela subutilizada o ano inteiro, ou eu vou fazer para 300 mil e no verão vai ser o caos? Então, o efeito 65 era assim, olha, quem vier aqui no verão, consumiu 100 metros de água, vai pagar no mínimo a conta de 65 o ano inteiro, porque a segunda residência ele vai lá no verão, usa, e o resto do ano ele não usa nada. Quer dizer, então, quem paga a conta, no final das contas, é quem mora, e quem precisa mais até da água o ano inteiro com fluxo. Mas isso foi derrubado de forma judicial depois, e aí o contrato virou um grande problema, porque totalmente insustentável, né, por todas essas circunstâncias. Então, esse foi um cenário que exigiu muita concertação. E essa concertação surge ali, por incrível que pareça, a discussão do tempo seco, porque a água tinha se avançado bastante nos 3 primeiros anos, mas o saneamento acabou de degringolar de vez, acabou com a lagoa. Então, a coisa do tempo seco surge dizendo, olha, vamos então, não tem dinheiro para fazer o saneamento clássico, vamos interceptar as galerias pluviais. 360 pontos jogando esgoto na lagoa, vamos cinturar isso e botar em tratamento. E isso demandou muita discussão, muito trabalho, muito esforço junto à reguladora, e a gente conseguiu mudar os contratos, né, com a ajuda do MP, começou lá com o doutor Luciano, que hoje é o nosso chefe da Procuradoria do MP, do Estado, e depois com o próprio Murilo, que foi para lá também, e a gente teve que fazer um TAC. Era um termo de ajustamento de conduta onde as concessionárias admitiam que não era o sistema perfeito, mas era o que era possível de ser feito e que a sociedade estava cobrando. Então, nesses termos, a gente conseguiu. Mas aí eu vou chegar na tarifa de lá. E o que aconteceu? Na hora que botou tudo em carga, como é que a gente paga esse esgoto? Eu não tenho a rede na casa da pessoa, eu tenho um outro sistema que não está antecipado, previsto na legislação, como é que faz? Aí o termo de ajuste de conduta dizia o seguinte, isso cabe à agência reguladora. Então, ninguém enfrentou ali, a agência reguladora teve que decidir. Como é que ela fez? Meio óbvio, eu tenho que reequilibrar o contrato, eu tenho a cobrança de água, eu vou adicionar a essa cobrança de água o quanto custa o OPEX de manter todo esse sistema. E aí deu um aumento percentual.
É bom pelo fato dessa questão da tarifa binomial que eu comentei aqui, mas não é bom porque também esse percentual já está incluído hoje e o avanço do sistema não gera motivação necessária, não quer dizer que as concessionárias não façam, está aí o Gontijo, que é gestor de uma das concessionárias de lá e continua perseguindo o tempo seco e aumentando os investimentos, mas a tarifa dele não vai mudar, não vai melhorar, nem vai baixar se ele conseguir atingir, né, hoje já tem 80% lá na região, se a gente conseguir chegar a mais do que isso, não vai mudar a tarifa. E aí, vindo para o nosso contrato atual, onde é que eu tenho uma preocupação que eu gostaria de partilhar com vocês, que a gente precisa ter muita atenção. Eu, desde essa época, passei a me dedicar muito profundamente ao estudo de tempo seco. Não é à toa que eu vim agora de um pós-doutorado lá no IST, onde eu fui ver como é que a Europa inteira trata. Por que todos os países do mundo usam a drenagem como parte do processo de coleta de esgoto e nós aqui não temos essa dureza de não aceitar isso? Embora a gente tenha tempo seco. Esse interceptor, que ontem foi falado pelo Bianchini, é um grande coletor de tempo seco, que sai daqui do aeroporto, todo o esgoto nosso aqui do centro cai nele, e ele vai coletando e interceptando todas as drenagens que vão até Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, porque se não tivesse isso, ninguém tomava banho em nenhuma dessas praias, porque o separador absoluto não consegue pegar 100%. Na teoria ele é perfeito, mas na prática, lá embaixo, tudo se cruza e acaba descendo uma quantidade enorme. Então, ter tempo seco é uma coisa de país de primeiro mundo. Não é... Ontem até eu ouvi aqui, ainda temos esse estigma, tempo seco é para as áreas mais vulneráveis, onde a gente vai ter mais dificuldade dos arruamentos. Não, na Zona Sul tem tempo seco. Então, aí eu vou entrar no nosso problema, que eu acho que a gente precisa estar muito atento para a gente ter sucesso nesse contrato. Poderia pegar o exemplo de Florianópolis e de Niterói. Niterói entrou a concessão lá, fez um belo trabalho, não só na água, mas também no esgoto, e as praias continuaram poluídas. O que fez a concessionária? Foi lá e fechou a Miguel de Frias, jogou para o tratamento, começou a pegar, captar, fez tempo seco, começou a pegar todas as drenagens e jogar para o tratamento. Por que não dá problema de tarifa? Porque todo mundo ali já está pagando 1 para 1. Né? Por que Ipanema, Copacabana, a gente não fala que existe tempo seco? Todo mundo ali já paga 1 para 1. Agora, este contrato que nós fizemos, ele inova o que a região dos lagos fez de forma adaptada e precisou de um TAC, agora a gente fez o seguinte, botou para dentro do contrato. Então, o que a gente está dizendo? Que pode e deve fazer a interceptação de tempo seco, mas num primeiro momento. Não é o que aconteceu a vida inteira, que o tempo seco vem depois da rede separativa, quando ela não dá certo. Florianópolis fez 100% de rede separativa e não despoluiu nenhuma praia. Todas continuaram impróprias. Entra no YouTube, joga lá que vocês vão ver um vídeo mostrando todo esse caso de Florianópolis. Teve que fazer o tempo seco, depois de pronto. Então, pela primeira vez, isso vai ser uma experiência para o país inteiro, a gente vai fazer o tempo seco e depois a gente vai avançando com a rede separativa na medida do possível, e eu garanto a vocês, não desativaremos esse tempo seco nunca, porque ele é a redundância tal qual esse nosso interceptor que vai do aeroporto até o emissário oceânico. E aí, é preciso a gente ter clareza que, quando esse tempo seco ficar pronto, nós vamos para fim de projeto, que foi o que aconteceu na região dos lagos. A região dos lagos, no momento que inaugurou as primeiras obras, já passou a tratar 60% do esgoto. Se fosse rede separativa, seria linear. Você ia levar 30 anos para ir subindo 10, 15, 20, 30, para chegar aos 80% ou 90% de rede separativa. Com tempo seco, no nosso caso, em 5 anos, que é o que está estabelecido no contrato, já se foi daqui a 4 anos, nós vamos ter que estar tratando o final de projeto.
E aí, final de projeto significa o OPEX na ponta, significa todas as elevatórias bombeando aquela quantidade toda de 1.000 litros por segundo, todas as estações de tratamento tratando aquela quantidade toda. Como é que paga essa conta? Se a gente não tiver clareza de como a região dos lagos até hoje tem questionamentos judiciais sobre a forma de cobrar dentro da água. Então, esse é o desafio, Tiago, que eu acho que a gente precisa estar muito antenado, porque nós vamos ter que enfrentá-lo. Assim como a região dos lagos decidiu lá, e depois, em algum momento, alguém teve, e agora, como é que eu cobro? Nós vamos ter esse problema, porque se nós conseguirmos fazer, e não tenham dúvida que a Baía de Guanabara será despoluída totalmente o dia que a gente conseguir botar esse cinturão em carga. Agora, esse cinturão em carga significa elevatórias a total vapor, fim de projeto, 35 anos, e significa estações. Agora, lembrando, as elevatórias e as estações são as mesmas que conduzirão os esgotos dos separadores absolutos. Portanto, elas estão dentro do CAPEX total, mas a gente precisa ajustar esse timing de 5 anos ao timing de 30 anos. Então, o nosso contrato não pode ser hermético e não enxergar isso. Para finalizar, eu vou seguir aqui, não foi combinado, mas eu vou seguir o que o Murilo comentou aqui. O controle social é fundamental nesse processo. Não para cobrar propriamente a concessionária do que ela tem que fazer, ou para, enfim, cobrar do Estado, mas para ajudar a consertar qual o melhor caminho para implantar esse sistema e para implantar essa cobrança e dar respaldo às decisões que terão que ser tomadas, né? A própria reguladora, quando ela tiver que se debruçar sobre isso. Por que na região dos lagos ficou muito facilitado? Você tem um consórcio intermunicipal, os prefeitos fazem parte, tomam decisões, põem em ata e isso vai para o regulador. Então, o regulador pega ali, olha, o poder concedente está aqui, está dizendo que quer desse jeito, tal, fica muito mais fácil de fazer. Então, e ali, no caso, ainda tem a participação da sociedade civil, das ONGs, do setor empresarial local. Então, esses comitês que o Murilo colocou são muito importantes, que a gente tenha eles bem, vamos dizer assim, bem alimentados e bem nutridos, né? Mas com muito cuidado. Vai exigir muita maestria para que não vire só um ponto de queixa, de reclamação, mas sim um ponto de concertação desses encaminhamentos. Então, acho que esse seria talvez o grande paralelo que a experiência de lá traz e que a gente pode aplicar aqui. Mas fecho dando os parabéns não só a esse desenho e à inovação. Quer dizer, o Rio de Janeiro, como sempre foi pioneiro no Brasil em tantos e tantos temas, certamente será pioneiro nesse caso, né? Já é pioneiro pelo contrato que fez e pela ousadia de definir esse modelo de interceptação do esgoto que, volto a dizer, eu não conheço nenhum país do mundo, eu fui lá fora, estudei, que não se utilize dos sistemas de drenagem em auxílio ao sistema separador. Aliás, muitos só trabalham com a drenagem, nem trabalham com o separador. Mas, então, não temos que achar que é uma solução mambembe, é uma solução muito boa e nós estamos no caminho certo. Então, eu acho que estamos todos de parabéns e agora é arregaçar as mangas aí para daqui 4 anos a gente dar um mergulho lá na Baía de Guanabara, que vai estar muito, muito boa e adequada para o uso. Firmino, eu queria agradecer pela reflexão. Só fazer 2 comentários pontuais. Eu me lembro que naquela primeira modelagem da IBP, a questão do tempo seco era um anátema, a gente acabou não superando por conta disso, precisamos evoluir no entendimento para que isso pudesse ser adotado na modelagem. E em relação a como isso vai poder ser incorporado no contrato, eu não tenho medo. Eu acho que o contrato ele resiste a esse tipo de revisão e destaco também, né, aproveitando a questão do controle social, elogiando a Genersa, aqui na pessoa do Marcos Vinícius,
que sempre em processos de revisão se abriu a consultas públicas, se abriu a contribuição, fazendo disso também um procedimento totalmente dialógico e que reflete também o desejo da população atingida. Eu acho que, nesse sentido, pelo contrato e pela própria institucionalidade da Agenersa, nós estamos no caminho certo. Bem, dado aí o avanço avanço do horário, eu queria, encerrando essa mesa, inicialmente agradecer aos painelistas, obrigado pelas reflexões, agradecer a confiança do Procurador-Geral, Bruno Dubé, agradecer ao Subprocurador-Geral, Rafael Rolim, pela ideia de organizar esse evento. Eu me lembro que a primeira vez que ele disse, eu falei, Rolim, não vai dar certo, não dá tempo, mas que bom que deu tudo certo, e pela liderança também, na condução do grupo de trabalho. Eu acho que sem a sua dedicação, seu esforço, dificilmente, claro, ao lado também de todos os outros participantes, nós não estaríamos aqui hoje. E, de resto, agradecer aí a plateia pela paciência e por estar aqui compartilhando do tempo de vocês. Obrigado e convido para o retorno, para o painel da tarde, que também vai ser muito interessante.